dificuldades que este horário absurdo está a provocar à economia portuguesa e a muitos negócios em Portugal, para que possa exercer junto do Governo a influência de que estas absurdas restrições não estão em nada a ajudar a controlar a pandemia e estão a matar a economia, os negócios e a vida das famílias. Portanto, este foi um aspecto. O segundo prende-se com os apoios. Solicitámos ao Sr. Presidente que, dentro da influência que pode ter, pressione o Governo nos apoios que não estão a chegar a estes setores mais afetados, que continuam em grande dificuldade, mais uma vez, por causa de muitas destas, não de todas, estas restrições absurdas. E isto não tem a ver com o facto de que não devem existir restrições, devem, mas estas são nitidamente absurdas e prejudicam a economia, e pedimos ao Sr. Presidente que exercesse a sua influência no sentido de que estes apoios cheguem mais rápido e de forma mais eficaz, e que o Sr. Presidente também concorda que estes apoios têm que ser eficazes e rápidos. Abordámos a questão da vacinação e o problema de que, apontado também por mim, estamos muito mal ainda no quadro da vacinação, mesmo comparativamente com outros países, em termos de ritmo de vacinação e em termos de implementação do plano de vacinação, e mesmo comparativamente com outros Estados, inclusive alguns da União Europeia, estamos mais atrasados, e essa é uma preocupação genuína dos portugueses, que afeta a vida das famílias, que afeta os negócios, que afeta a economia. Outro dos temas que o Governo claramente devia ter começado a preparar antes e não o fez, e, portanto, agora temos que correr atrás do prejuízo. Esse é outro dos problemas que temos aqui. E, finalmente, dois aspectos que nos pareceram hoje de ser dignos de ser mencionados e discutidos, e eu quero assumir que o fiz, apesar de estar perante um Presidente da República e não perante um chefe de Governo. Parece-nos importante esclarecer isto. O Ministro da Administração Interna, assim como a Ministra da Justiça, mas especialmente o Ministro da Administração Interna, está politicamente fragilizado, muito fragilizado. E é o coordenador do estado de emergência. Nós temos um problema em Portugal que é, estamos a banalizar o estado de emergência, e, portanto, as restrições começam a cansar os cidadãos, e a par disto, e de múltiplas empresas estarem com muitas dificuldades de assegurar a sua sobrevivência, temos um Ministro da Administração Interna que está politicamente muito fragilizado. E isto significa que o país está a perder, e o Governo está a perder a autoridade junto dos portugueses nesta matéria. Portanto, o Presidente da República não lhe compete demitir o Ministro da Administração Interna, mas pode dar indicações políticas no sentido de que o Governo compreenda que é hora do Ministro da Administração Interna abandonar funções, em prol daquilo que é, neste momento, uma boa execução do estado de emergência em Portugal. Nós sabemos já que a maioria dos portugueses pensa que Eduardo Cabrita já deveria ter saído, não só por causa dos estados de emergência, como do caso do CEF, como de outros, mas este é o momento em que o coordenador do estado de emergência não pode estar fragilizado. E, portanto, sensibilizamos o Presidente da República para esta questão que o Parlamento deveria resolver, mas que uma maioria de esquerda não permite resolver. E, portanto, tem que ser o Presidente da República a dar o sinal político, como noutra altura deu, de que o Ministro da Administração Interna tem que sair. E, finalmente, a campanha presidencial, no sentido em que, provavelmente, teremos um período aqui durante 2 semanas que será politicamente um pouco mais agitado, e nós também esperamos que o próximo estado de emergência possa enquadrar este período que Portugal vai viver de campanha eleitoral, para que tudo seja feito dentro da lei, dentro de um quadro político e regulamentar bem definido, sem hesitações. Qual vai ser o sentido de voto, então, na quarta-feira do Chega no Parlamento? Por razão do que lhe disse, por causa das restrições relativas a estes horários, que nós consideramos absurdos, por causa dos apoios que continuam a não estar ligados a um estado de emergência que está a ser banalizado e normalizado, o Chega não pode votar a favor nem abster-se neste estado de emergência e vai manter o voto contra o estado de emergência. E a razão tem que ver essencialmente com isto. Nós compreendemos que tenham que existir restrições. Aliás, nós pedimos restrições antes delas existirem. Por exemplo, o encerramento de fronteiras tinha-nos poupado muito e não se fez a tempo. E agora o que não compreendemos é quando temos que lidar com uma pandemia, temos medidas absurdas que prejudicam a economia, que matam empregos a uma velocidade como estamos a ver todos os dias, com números impressionantes, e que ainda por cima levam pessoas a concentrar-se de manhã
ou noutras alturas do dia, em espaços fechados para adquirirem bens alimentares. Isto não faz sentido, é absurdo, é apenas o Governo a copiar medidas, algumas delas de fora, outras por embirração, não querer agora dizer que teve mal e voltar atrás. Portanto, o Chega não pode pactuar com isto e votará naturalmente contra este estado de emergência. A par disto, como lhe digo, o facto de continuarmos a ter Eduardo Cabrita à frente ou a coordenar este estado de emergência, para nós é um sinal politicamente nefasto, politicamente negativo, que não podemos de forma alguma respaldar. Portanto, esteja eu no Parlamento no dia 6, quarta-feira, esteja o Diogo Pacheco de Amorim, o voto do Chega será contra o estado de emergência. Referiu a existência no caso da vacina, de países europeus que estão mais avançados do que Portugal, mas a questão que lhe coloco prende-se com o confinamento. Vários países europeus avançam ou tencionam avançar com restrições ainda mais fortes, falam bastante de confinamento total em vários países. Neste momento o Chega vem dizer exatamente o contrário, devia de haver um alívio das medidas, nomeadamente no comércio. Faz sentido este contraciclo quando tudo indica que os números estão a aumentar e que, de facto, o confinamento pode travar este crescimento da pandemia? Pois, repara, há aqui dois aspectos que são importantes. O primeiro é, a questão não é tanto existirem medidas restritivas ou não. É evidente para todos que têm de existir medidas restritivas. Nem para todas é preciso o estado de emergência, mas até admitamos como quadro legal importante o estado de emergência. O que não podemos ter é medidas absurdas. Uma coisa é medidas restritivas, outra é absurdas. Ninguém compreende que os restaurantes fechem à 1 da tarde. Não é compreensível, à luz de nenhuma lógica, porque estamos a dizer às pessoas que se forem de manhã não há problema nenhum, mas se forem à tarde já há problema. Ou se concentrarem de manhã não há problema e podem estar à vontade. Como se o vírus conhecesse horas, como se o vírus de manhã estivesse a dormir e saísse de casa à 1h30 da tarde. Quer dizer, é absurdo. E quando as restrições são absurdas, os portugueses deixam de as cumprir. E não é preciso andar por muitos sítios para ver que ainda ontem, em muitas zonas de Lisboa, em plena 1 da tarde, estava uma multidão de pessoas na rua. E, portanto, ou nós percebemos isto e vamos atuar onde é preciso, criar medidas claras, consistentes, sólidas, que ajudem a combater a pandemia, mas não matem a economia toda, porque senão depois nada nos vai sobrar para salvar, ou então insistimos em medidas absurdas, ou porque copiamos do estrangeiro, ou porque algum ministro se lembrou de manhã que isto eram medidas acertadas, e isso é que não pode ser. Eu ainda não encontrei um estudo que me dissesse que estas medidas fazem sentido, nem política, nem epidemiologicamente, que não fazem. E, portanto, quando não fazem, temos que dizer que não fazem. Se me disser, fazem sentido algumas medidas de restrição de circulação, por exemplo, fazem sentido algumas medidas de proibição de espaços onde há muita umidade, espaços fechados e o risco de contágio é muito elevado, fazem. E aí sim temos que atuar. Agora, dizer-se por regra que os restaurantes devem fechar à 1 da tarde é o mesmo que dizer que uma grande parte deles, 50%, vão morrer. E depois, não se compreende sequer, do ponto de vista epidemiológico, a razão. Porque o que vemos agora é mercearias cheias às 10 da manhã, com toda a gente concentrada lá dentro, e depois à 1h30 da tarde sem ninguém lá dentro, porque está tudo confinado. Quer dizer, é um critério absurdo e nós ou temos racionalidade e temos lógica, ou então não podemos andar aqui a brincar. Claro que agora dizem assim, bom, vejam o Reino Unido, que anunciou ontem que vai ter medidas mais restritivas. França está com medidas mais restritivas. Nós sempre dissemos isto em Portugal, com o mal dos outros, nós podemos bem. Temos que olhar para a nossa casa, ver o que é preciso fazer. Porque também temos exemplos de outros países que têm outras medidas mais brandas. E também têm, até houve países como a Suécia, que até há bem pouco tempo quase não tinham restrições. E, portanto, não vale a pena só pegarmos o velho provincianismo português de dizer, bom, mas a Alemanha é isto, a Inglaterra é isto. Não, nós temos que nos preocupar com os nossos. Temos que nos preocupar com a economia portuguesa, com a saúde em Portugal e temos que nos preocupar com medidas racionais. E eu acho que restrições como as que estão a existir agora não são racionais. E, portanto, não podem pedir-nos que aceitemos, primeiro, uma carta em branco ao Governo, que já mostrou que não é confiável nesta matéria. Segundo, um ministro que está politicamente desautorizado. E terceiro, medidas que não são razoáveis, estão a matar a economia, estão a matar empregos, estão a aumentar as causas de morte por não Covid em Portugal, sem que se faça absolutamente nada. E, portanto, se é para isso que vão fazer este estado de emergência, nós não concordaremos, sabemos que isto é sujeito a crítica, sabemos que provavelmente vamos ser atacados por isso, mas é a medida coerente a tomar na nossa